Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, espero que esteja tudo bem. E segundamente, cheers, um cafezinho que nem um deve de ferro, certo? Boa. Espero que esteja indo tudo bem aí com vocês, com os estudos de Gradle. Espero que o conteúdo esteja sendo o suficiente para vocês conseguirem entender como é que o Gradle funciona. Infelizmente, como todo na área de programação, é impossível você levar conhecimento bottom-up, né? Ou seja, aprofundado para depois trazer para abstração. Eu preciso falar para vocês como é que as coisas funcionam, como é que instala, como é que se comporta para depois chegar nesses cenários, que é a primeira parte, vai ter outros vídeos sobre isso, que é os cenários que a gente gosta realmente. Construir coisas, ver as coisas funcionando, ver como é que se comporta, como é que a gente faz para poder criar nossas próprias tasks e tudo mais. Então, tenha calma, não tenha pressa. Essa é a regra básica de se evoluir na área de programação, é não ter pressa, tá? Se você está com pressa, tem inúmeros conteúdos aí na internet que já lhe dá o beabá e boa sorte, certo? Mas se você quiser se tornar um bom programador realmente, ou conhecer como o Gradle realmente funciona e quando acontecer algum problema você já tem a mínima ideia de como resolver, é só continuar acompanhando esses vídeos. Beleza? Todo projeto, vou resolver lá para vocês aquela questão que eu falei tanto de projetos, tá? Para vocês terem acesso à documentação do Gradle, vocês vêm aqui, ó, digita docs, acho que eu não falei isso para vocês, docs.gradle.org, tá? Existe o Gradle.com. O Gradle.com é a versão paga do Gradle, certo? .org é a versão pública. Então, ó, se você botar Gradle.com, certo? É o Gradle Enterprise, é a versão paga do Gradle, certo? A versão, os sites com .org é a versão pública, né? O open source do Gradle. Mas tem todas as funcionalidades, tá? As funcionalidades principais, elas vêm no open source. Mas, claro que tem alguns recursos pagos que aí ajudam na questão de produtividade. Então, lembre-se de entrar no docs.gradle.org para pegar as versões. Aqui no canto esquerdo, ó, você consegue ver as últimas versões estáveis do Gradle. Então, a documentação geralmente vai estar sempre associada às últimas versões estáveis ou à última versão lançada, que é a 7.6, tá? E a 7.3 é uma versão considerada estável, 6.9.1 e tudo mais. Mas você consegue também ter acesso a todas as versões aqui no All Versions, ó. Ok? Beleza. O que eu quero que vocês entendam é, o manual do Gradle ele é um pouco confuso para quem está chegando em primeira, tá? Mas depois que você pega a manha de como o Gradle funciona, você consegue entender até a documentação também, ok? Eu quero que vocês acessem essa seção aqui, ó, Gradle DSL API, tá? E tem o Javadoc, de todas as APIs que existem nele, mas a gente vai para essa aqui, ó, Groove DSL Reference. Vamos abrir aqui, ó. Aqui está todas as referências daquelas APIs que a gente consegue utilizar lá para automatizar nossos processos. Então, eu acho que eu falei um pouco sobre o All Projects, Artifacts eu não falei, o Build Script eu falei rapidão como funciona, Configurations não, Dependência a gente falou, certo? Repositories a gente falou e tudo mais. Tem inúmeros build script blocks aqui que você consegue fazer configurações do Gradle. Vocês já viram lá alguns desses caras e como eles funcionam, tá? E onde eles são aplicados. Beleza? Aqui embaixo tem os cotypes, ó. Então aqui tem todos os tipos que já vêm internamente na funcionalidade do Gradle, né? Então, por exemplo, ó, todo build.gradle, ele vira um cara chamado project. Lembra que eu falava project? Inúmeros projects durante os vídeos anteriores, eu estava falando em relação a esse cara aqui, tá? Então, todo build.gradle, ele vai virar um project pra gente, certo? Vocês lembram? O build.gradle do app, isso transforma o app num project. O build.gradle do root project transforma o root project em um project, tá? Então, esse cara aqui, ele retém todas as configurações relacionadas a cada projeto. Então, vocês conseguem acompanhar tudo que tem relacionado a project dentro da própria API, né? Então, ó, ele fala que existe um lifecycle de um project, depois a gente adentra nessas funcionalidades. Ele fala que todo project tem tasks, que é o que a gente vai ver no dia de hoje. Todo project também tem as dependências. Lembram do dependência lá? Para declarar as dependências para a gente colocar no class path e conseguir codar nossos projetos. Então,
fala aqui dependência. Também existe o multi-project builds, que é que a gente chama de modular, né, hoje no Android. Então, projetos modulares, vários módulos, e fazer essa sincronização, fazer essa junção e fazer build. Então, multi-project builds também fica relacionado a project. Plugins, lembra? A gente aplica plugins nos projetos para poder reaproveitar coisas que as pessoas já fizeram e que automatiza nosso processo, certo? Tem esse Dynamic Project Properties, que a gente pode entrar mais para frente e tudo mais. Então você consegue ter um acesso muito legal às configurações que um projeto pode compartilhar com outros projetos, né? Ou configurações que você pode aplicar, tá? Depois eu adentro nos cenários aí de como esses caras funcionam. Hoje a gente vai ver isso aqui, ó, tasks, tá? Se você vir à esquerda aqui, ó, tem uma task aqui. E ele também fala aqui, então a gente pode clicar nesse cara, certo? Todo projeto pode ter um conjunto de tasks, um ou mais tasks. Não há, até hoje eu não sei de limite, então eu acho que não há limite de quantas tasks você pode ter no projeto, tá? Aqui ele explica como você pode criar umas tasks, quais são as possibilidades, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui e como a gente consegue simular mais ou menos o que o Gradle faz lá quando a gente dá um assemble no APK, certo? Eu vou começar pelo mais completo, porque eu falei superficialmente no vídeo anteriores e aí deixei essa pulga atrás da orelha de como as coisas funcionam aqui. Mas eu vou fazer isso para você, que é aquele cara do task do clean. Então, lembrando que se eu vim aqui, ó, vamos executar o Gradle tasks, eu vou botar o traço all. Esse traço all, pessoal, é um argumento que quando eu rodo só os tasks, ó, o Gradle vai me trazer apenas algumas tasks, tá? Que são, assim, vamos dizer assim, visível e que podem ser mais utilizadas no momento, certo? Então eu trouxe algumas aqui, ó. Quando eu executo o tasks traço all, eu estou pedindo que o Gradle traga todas as tasks até a que ele não está mostrando nesse momento aqui. Traga todas, independente de onde esteja, traga todas as tasks possíveis. Então quando eu rodo all, ele traz inúmeras tasks. Veja que até a rolagem aqui ficou maior. Eu vou rolar até devagar. E aí ele traz todas as tasks que existem hoje, associado a quem e como é que ela tá. Então a gente acabava aqui, ó, no verification com algumas tasks, certo? Aí ele trouxe o order aqui, ó, outras tasks. E aí tem inúmeras aqui, ó, certo? Vamos procurar aqui pela task clean. Veja que na busca ele só achou o app 2.app2.clean, né? Ou seja, e aqui tem a descrição que exclui o diretório chamado build, que fica dentro da pasta app. Hoje não tem, depois a gente gera ele para vocês. Então, existe essa tarefa aqui, ó, que está relacionada ao app, tá? A gente vai criar uma clean dessa daqui para limpar aquele build que fica no root project, lembra? Vou gerar aqui rapidinho o projeto. Como é que eu crio a task? Eu venho, chamo a função task, certo? Espaço e dou o nome clean, ok? Aí nesse caso aqui ele vai criar uma função chamada clean, certo? Essa função task aqui, ela vai criar essa função e adicionar a lista de tasks associadas ao root project, porque eu estou no root project, tá? Aqui, ó, eu estou no Easy Gradle, que é o root project. Agora você consegue vir aqui no Gradle e dar um clean. Executou minha task clean e executou também a app clean. Por quê? Porque a função de clean abaixo, ela está associada a uma função de clean mais externa, né, genérica. E aí, tipo, se eu tiver uma função com o mesmo nome aqui em cima, quando eu executar ela, vai executar também as associadas, certo? Lembra que eu executei no modo genérico aqui, ó? Eu executei uma task chamada clean, tá? Então, todas as tasks que tiver associada a clean, ou o nome clean, ele vai executar também no subprojects. Lembra do assembly? Quando eu executei assembly, existe o assemble. Quando eu executei o assemble, existe o assemble debug e existe o assemble release na app, lembra? E aí quando eu executar assemble, ele vai executar as duas assemble no subproject também, porque ela está associado
a função genérica chamada assemble, certo? Então, isso aqui, ele basicamente, tipo, já existe uma função clean, beleza, deixa ela associada aí ao root project também, certo? Só que eu quero que quando eu rodar essa task clean, eu quero excluir a pasta build aqui à esquerda, é um dos cenários, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, se vocês virem aqui na documentação, vocês vão ver que existe tipos de tasks aqui à esquerda, tá vendo? Um tipo de task que existe é essa chamada delete. Essa delete, o próprio nome já diz, ela exclui arquivos ou diretórios, tá? Então ela fornece duas propriedades, uma propriedade chamada delete, que aí você diz qual é o diretório ou os arquivos que precisam ser excluídos, certo? E outras configurações que dificilmente a gente usa, mas você pode utilizar para poder fazer a configuração de delete, tá? E existe um método também que você pode setar o target através de métodos, beleza? E aí como é que você reusa esse cara aqui, ó? Já existe uma task do tipo delete, então eu quero criar minha task que ela também é do tipo delete. Tem uma propriedade chamada type, ó, ele já trouxe a delete aqui, tá vendo? E aí automaticamente a minha função clean, ela vai ter comportamentos herdados da própria delete, tá? Você pode dar um Ctrl B aqui, ó, e aí você vai conseguir ver o source dessas tarefas, tá? Então, quando eu faço ou quando eu crio uma task e eu defino um tipo, automaticamente eu estou associando a minha tarefa a fazer uma determinada ação desse tipo. Ou seja, minha clean, ela vai fazer um procedimento de delete. E o que eu quero que exclua, eu uso a propriedade delete ou a função delete, certo? Você pode dar um espaço aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, root project.build. Vou explicar isso aqui para vocês, tenha calma, tá? Delete é a propriedade que já vem na própria task delete, certo? Ela me fornece a propriedade. Então, automaticamente, no momento que eu criei ou reutilizei minha task clean e eu disse que ela é do tipo delete, eu consigo acessar as propriedades desse tipo aqui, ok? Aqui eu estou especificando o build desse projeto. Lembra? Eu falei para vocês que o root project, o EasyGrid, ele também é um project, certo? E o próprio project ele traz alguns diretórios padrões, por exemplo, o rootd, o buildd, ele traz inúmeras configurações já pré-prontas. Então, em vez de você vir aqui, pode ser específico? Pode fazer assim, ó, dizer o nome da pasta chamada build, né? Ou o nome do arquivo, sei lá, você vai especificar aqui. Quando por padrão o Gradle usa um parâmetro string, ele resolve para o diretório atual. Então, se eu estou no EasyGradle, ele vai pegar esse diretório e procurar um diretório, um arquivo com esse nome aqui, certo? Se você quer ser mais dinâmico, por exemplo, vai que você configura o build para outro local, sei lá. Então, você pode usar a propriedade do projeto chamada build, que vai retornar o nome do diretório de build para esse projeto atual, tá? Então, se você alterar esse build, sei lá, eu quero botar dentro da pasta Gradle e quero que todos os builds do EasyGradle vão para esse build que vai estar aqui dentro. Então, você não vai precisar modificar essa tarefa aqui. Vai reaproveitar a configuração que já veio, tá? Então, basicamente é isso aí, a criação de tasks no Gradle ou como as tasks se comportam na maioria do projeto, né? Elas são tarefas criadas assim. Não é não é o meio recomendado, mas você pode começar assim sem problema. Se você quiser, não é obrigatório, você pode definir um tipo. Nesse caso, eu defini o tipo porque eu quero fazer esse procedimento, que é o quê? Excluir o diretório de build aqui. Então, como vocês viram no vídeo anterior, é só executar clean novamente e a pasta build aqui à esquerda já foi excluída. Beleza? Então, vamos criar uma task aqui pra gente brincar, por exemplo. Sei lá, vou deixar ela aqui, a task clean. Vamos criar uma task clássica, Hello World. Certo?
Veja que eu não abri os parênteses para definir tipo. Então eu estou criando uma task do tipo genérica. Quando você cria uma task do tipo genérica, você está criando uma task desse tipo aqui, ó. A task aqui à esquerda, lembra? Então ela é uma task genérica. É esse cara aqui, ó. Ela só vai ter algumas propriedades básicas e ela vai ter alguns métodos básicos, certo? Se você quiser associar algumas já pré-existentes, né? Por exemplo, gerar javadoc, compilar código Java, tudo mais, gerar fazer um sync, um sign, fazer um upload, sei lá, para algum repositório remoto ou para algum lugar, você pode criar, fazer essa associação, tá? Nesse caso aqui a gente está fazendo uma task genérica. Então a task genérica Hello World. E aí como é que eu faço para poder printar nesse cenário? Você faz o seguinte, existem duas propriedades que você pode utilizar. Tem a do first, do propriedade não, métodos, né? E a do last, tá? Como o próprio nome já diz, quando eu executar essa task, aí a seção do first é o que vai executar no início da execução da task. E o do last é o último passo na execução da task. Então, vou botar aqui, ele tem println, tá? Eu posso usar assim, ou como Groovy eu posso usar assim. Vai da escolha de vocês, tá? É Groovy. Então, eu vou botar aqui, hello world do first, ok? E hello world do last, tá? Beleza? E aqui, vem cá, gradle, a task que se chama hello world. Só executar e ó, ó. Executou a task hello world do first e hello world do last, certo? Então, vocês já aprenderam a criar uma task genérica com atributos bem básicos e já aprenderam dois cenários de ciclo de vida também. Uma coisa para fazer no início da execução da task e uma coisa para fazer no final da execução da task, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, ó, vou ensinar outra propriedade para vocês. Eu quero que quando eu rodar meu hello world, antes do hello world ser executado, eu quero que execute a tarefa de clean. Então existe uma propriedade chamada depends on, certo? Vou usar espaço também. E aqui eu vou passar o nome da tarefa que eu quero que ela dependa. Tenha calma, eu sei que está um pouco avançado, mas é isso mesmo. Ó. E outra coisa também, eu usei aspa simples em vez de aspa duplas. Pro Groovy, isso aqui é string de qualquer forma, tá? É indiferente pro Groovy. Você pode usar aspa simples ou aspa dupla. Então, olha só. Eu criei uma task hello world. Quando eu digo depends on e o nome da tarefa, uma referência para a tarefa que exista, eu estou dizendo o que? Quando a hello world for executada, ele tem uma dependência para clean. Então a clean precisa ser executada primeiro e após a execução dela, ele volta para hello world, execute o do first e o do last, certo? Eu vou até fazer isso aqui, ó, que é para vocês conseguirem acompanhar, tá? Do first e do last existe também para clean, porque mesmo ela sendo do tipo delete, todas as tasks elas são do tipo genérica, tá? Isso aí vocês conseguem entender, beleza? Então aqui eu dou um clean do first e dou um clean do last, certo? E agora a gente vai executar hello world, ó. Vamos lá, devagar, tá? Vem com calma. Quando eu pedir para executar hello world, beleza? Quando eu pedir para executar hello world, o Gradle, ele viu que na configuração da hello world tem uma dependência de outra tarefa, depends on, clean. Então, o que é que o Gradle faz? Ele vai lá buscar a tarefa que depende e faz a execução dela primeiro. Então, clean do first e clean do last. Depois que terminou de executar a tarefa que ele depende, aí ele voltou para executar o do first e o do last, tá? Então, cara, com isso aqui, vocês já conseguem entender como o Gradle consegue buildar inúmeros tipos de projeto. Ele não sabe, você instrui através de tarefas. Então, vamos dizer que essa hello world é, ó,
generate APK, chamar assim, certo? Vou dizer que o Google tem uma tarefa de gerar APK. Para gerar o APK, eu vou deixar clean, mas entenda como outro cenário. Eu dependo de uma tarefa que gere o bytecode. Então, eu preciso de uma tarefa que pegue o Kotlin.kt, gere o bytecode da JVM, e no meu generate APK, após gerar esse bytecode, ele vai pegar e gerar o .apk pra gente. Então, é basicamente como isso funciona. Você tem o plugin do Android tem inúmeras tasks. Essas inúmeras tasks estão configuradas através de dependência uma das outras, e aí quando uma finaliza, a outra continua para fazer os processos, certo? Lembra que tem inúmeras tarefas para gerar um APK que são executadas? Pois é, funciona nessa sequência aqui, tá? E aí eu trouxe os dois cenários do last e do first, que é para dar uma introdução para vocês de como funciona o ciclo de vida de uma task. Isso aqui é necessário que vocês entendam, tá? Ah, por que você não colocou o println do lado de fora sem usar essas duas tarefas aqui, ou sem usar essas duas configurações do first e do last, tá? Se você executar, ó, vou executar, eu mudei o nome, eu vou botar hello world de volta, que eu nunca, só para não precisar digitar. Então, se você executar novamente, você vai ver o seguinte, ó. Executou a hello world, ele botou uma nova seção chamada configure o projeto. Os dois pontos significa que é o projeto root, tá? E aqui ele já imprimiu a hello world. Ó, a hello world do first, ela não tá dentro de um bloco do first e do last, ela tá no bloco da task. E depois é que ele executou o clean, tá? E depois é que ele foi lá e executou realmente a hello world. Aí você me pergunta, por que isso aqui foi impresso antes da tarefa ser executada, que é aqui embaixo? Porque isso aqui é chamado bloco de configuração. É diferente um bloco de configuração de um bloco de execução. Isso aqui é configuração. Se você coloca alguma ação nesse bloco da definição da task aqui, você está colocando uma ação dentro do bloco de configuração, tá? Depois eu explico para vocês essa parte, quando eu entrar em detalhes em task, um negócio mais avançado, eu explico para vocês a diferença. Então, se você quer que alguma ação seja executada para task, certo? Em algum cenário, depois que ela foi executada, faça uso de do first, se você quer que ele execute ela logo, ou do last, tá? Evite colocar ações nesse escopo aqui da task, porque esse escopo é de declaração, é de configuração. Use do first e do last para escopo de execução, tá? Então, é um vídeo básico, com conteúdo avançado sim, é muita coisa, mas vocês já conseguiram ter uma ideia de como é que funciona as tasks e a sequência que ele executa. Também a partir daqui dá para vocês fazerem inúmeras brincadeiras aí, sei lá, vocês podem criar task desse jeito aqui e usa as propriedades, vai lá e pega aqui, por exemplo, ó, tem inúmeras aqui, ó. Tem actions para poder configurar, tem depends on, tem did work, tem finalized by, então fica aí de desafio para vocês entenderem como esse cara aqui funciona, tá? Logger, você pode usar essa propriedade para poder imprimir enquanto executa aqui, ó, aqui embaixo. Aí você pode usar as configurações de logger para poder imprimir, em vez de usar println. Must run after, também fica como desafio aí para vocês brincarem. Ela tem a mesma ideia do finalized by e do depends on, então já fica a dica aí para vocês, tá? Mas comportamento diferente. Outputs e inputs que tem de configuração para você colocar paths. O project é para você pegar as configurações do projeto em que a task foi configurada e muitas outras ações que você pode fazer aqui. Num vídeo só não dá para colocar tudo, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai trabalhar essas outras funcionalidades. Bom, entenda que não é fácil. Trabalhar com o Gradle não é fácil, tá? Mas no momento que você pega os detalhes e como ele funciona, você vai ver que fica fácil. Você consegue entender, você consegue bater um olho em um build Gradle de qualquer projeto e entender como ele funciona, o porquê aquela configuração está daquela forma e por que foi aplicada daquela forma, tá?
Mais pra frente em outros vídeos vou explicar os cenários em que, tipo, coisas que você deve evitar para poder ter uma otimização melhor nos seus projetos. Ou então também fazer umas automatizações bem legais. Eu estou pensando aqui em algumas ideias, estou tentando trazer também experiências próprias para a gente poder encaixar nesses vídeos aí e ver como é que realmente a gente consegue extrair o máximo do Gradle, tá? Então fica ligado aí, porque nos próximos vídeos a gente ainda vai aprofundar mais um pouco, mas as coisas começam a ficar bem divertidas, tá? Forte abraço, bons estudos aí, pessoal.